se atentar também, e aí quem trabalha com as crianças e quem quer trabalhar precisa ter isso muito bem definido, é que as regras são diferentes. Cara, é assim, cada campeonato, cada liga, cada federação, é incrível como isso, e aí você precisa tá conhecendo isso antes, tá de repente se adaptando para essas situações, e eu acredito assim que as adaptações são bem-vindas, porque realmente o jogo de futsal é um jogo o entendimento é muito complexo no início para quem não está acostumado, e as crianças, como estão começando, precisam dessa adaptação. É legal você estudar as regras de cada entidade, de cada federação, se for possível você aplicar. Se alguns treinadores optam por continuar com a regra nos treinos sem adaptações, e mesmo os campeonatos tendo eles, porque eles acreditam e que isso vai de repente criar aí alguma situação que no futuro você vai ter que mudar, e é uma realidade. Você vai trabalhar com as regras até o sub-12, sub-14 de uma maneira, e a partir do sub-16 as regras são as mesmas praticamente aí da categoria adulta principal. E aí você tem que, se você não trabalhar paralelamente, tá, essas duas situações, você precisa ensinar tudo depois novamente. Então fica aí essa opção ainda para você estar de repente evitando que no futuro essa criança traga vícios em relação a essas regras que não serão mais utilizadas. Outra situação da regra muito interessante também, todo mundo tem que jogar. O Luiz Henrique ele frisa isso, tá, na live que ele fala, ele até um recado para os pais, porque cara, tem que jogar todo mundo, categoria de base, categoria menor, campeonato de criança, todo mundo tem que entrar. Então aquele é o momento, se você levou para o jogo, eu tenho feito isso já faz muitos anos, inclusive na categoria principal, todo mundo joga. Claro que no adulto, tá, nas categorias maiores, a cobrança, a exigência em relação às situações que acontecem no jogo, o tempo de permanência do jogador vai depender do que ele está fazendo. Tá? Às vezes o cara entra e não faz o que é para fazer e não dá certo, ele não vai ficar muito tempo. Então, nas categorias menores, a própria regra evita que isso aconteça. Você não tem como colocar um menino e deixar ele o tempo todo. Você vai precisar substituir. Tá? Normalmente, tá, e é muito interessante, são 3 tempos. O que acontece? Do primeiro para o segundo tempo, troca-se todos os jogadores, até o goleiro. Então, é uma situação, do ponto de vista didático, pedagógico, educativo, muito interessante, porque você vai oportunizar que todos aqueles que foram para o jogo tenham oportunidade de jogar. Por outro lado, é uma questão onde um treinador das categorias menores, do sub-8, ele precisa se dedicar muito para simplesmente começar o jogo, porque se você tiver uma regra onde todos precisam ser substituídos, você precisa ter no mínimo 10 jogadores. Cara, e você encontrar 10 meninos com menos de 8 anos, que as famílias vão abrir mão durante meses de vários compromissos. A própria criança hoje tem, cara, a gente fez, eu vou falar em outro vídeo, mas a gente fez uma pesquisa aqui para saber qual o cotidiano das crianças, e com aquela pesquisa a gente já tem um raio-x se ela vai ou não jogar, se ela vai conseguir cumprir com tudo aquilo, porque é muita coisa. Então é uma responsabilidade, e aí entra aquela questão, pô, você tem muitas crianças lá no seu trabalho, na sua escola, no seu clube, dessa categoria, tá, só que quantas vão atender todos esses critérios que uma competição exige? E aí eu descobri, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que poucos treinadores se atentam para essas situações.